Bom dia, alunos! Hoje, então, vamos continuar o estudo dos vermes, tá? Lembrando que o termo verme não tem significado taxonômico, é só um termo coloquial. Será o nosso quarto filo na escala evolutiva. Vocês encontrarão esse assunto nas páginas 560, 628 e 630 do seu livro-texto. Os nemateumintos, também chamados de nematódios, são vermes cilíndricos, alongados e com as extremidades afiladas. Eles são triblásticos e têm simetria bilateral. O tamanho pode variar de 1 milímetro até 1 metro. Muitas espécies são endoparasitas de animais e até de plantas, porém a maioria é de vida livre e vive em solo úmido, rico em matéria orgânica, nos rios, nos lagos e até nos oceanos. São seres protostômios, isso é, o blastóporo durante o desenvolvimento embrionário origina a boca, e pseudocelomados, isso é, a sua cavidade interna é parcialmente revestida de mesoderma. Atualmente são catalogados cerca de 90 mil espécies, porém os biólogos acreditam que esse número possa ser 10 vezes maior, o que colocaria o filo de nemateuminto em segundo lugar em número de espécies, só perdendo para os artrópodos, que ganham disparado. A presença de um pseudoceloma e um sistema digestório completo, isto é, com boca para a entrada dos alimentos e ânus para a eliminação de resíduos, são duas novidades evolutivas em relação a seus prováveis ancestrais, que acreditam os cientistas sejam um animal semelhante a um plateuminto. Uma outra característica, e bem curiosa, é que os nemateumintos não apresentam cílios nem flagelos em suas células, nem mesmo nos espermatozoides, que se locomovem por pseudópodos. Vamos comparar o corpo de um nemateuminto a um objeto que vocês conhecem bem, a caneta Bic. E por que isso? Porque o corpo do animal pode ser descrito como um tubo dentro de outro tubo, sendo então o tubo interno o intestino e o tubo externo a parede do corpo. Então, a parte plástica transparente da caneta seria a parede do corpo e o tubinho com a tinta seria o tubo digestório, entenderam? E entre esses dois tubos há uma cavidade cheia de líquido, que é o pseudoceloma. A parede do corpo do nemateuminto é revestida externamente pela epiderme, que geralmente é coberto por uma cutícula protetora de constituição proteica. Essa epiderme é muito importante e, sem dúvida, é uma característica que facilita a vida parasitária, porque protege o animal do ataque de substâncias produzidas pelo hospedeiro. A boca se localiza na extremidade anterior e a ela se segue a faringe, que impulsiona o alimento para o intestino, onde os alimentos são parcialmente digeridos. Essa digestão se completa no interior das células e o resultado é lançado no líquido do pseudoceloma e se difunde para as outras células do corpo do animal. Aí o material não digerido é eliminado pelo ânus. Como eles não apresentam sistema circulatório, essa distribuição de nutrientes é feita pelo fluido do pseudoceloma. As excreções resultantes do metabolismo celular, íons e excedentes e outras substâncias indesejáveis são lançadas no líquido do pseudoceloma também. Parte delas, principalmente as excretas nitrogenadas, é eliminada por difusão através da parede do corpo do animal. Outra parte, constituída principalmente por íons, é eliminada por estruturas especiais denominadas renetes. Um dos tipos mais comuns de renete é uma célula gigante em forma de H que percorre todo o corpo do animal, formando dois longos tubos laterais unidos por um canal transversal na porção anterior do verme. Dele parte um ducto que termina no poro excretor, através do qual as excreções são eliminadas do corpo. Esses animais já apresentam dois cordões nervosos, um dorsal e o outro ventral,
que estão ligados a um anel de células nervosas em torno da faringe e se dirigem tanto para a região anterior quanto para a região posterior do animal. Vamos ver agora como acontece a reprodução dos nemateumintos. A reprodução é sexuada, com fecundação interna e com desenvolvimento indireto. A maioria é dioica, isto é, apresentam indivíduos de sexos separados e tem dimorfismo sexual, com machos e fêmeas apresentando características morfológicas diferentes. Por exemplo, os machos são menores e têm a região posterior curvada, formando um gancho com o qual seguram a fêmea durante a cópula. Nesse caso aqui, estamos falando de áscaras lumbricoides. Então, a fêmea e aqui o macho. A vesícula seminal se comunica com a cloaca, que é a abertura comum aos sistemas reprodutor e digestório, e também por onde os espermatozoides são eliminados do corpo do macho. Na cloaca do macho, de lombriga, há duas formações parecidas com espinhos, estão aqui, que são as espículas penianas, que são protácteis, isso é, estendidas, e são introduzidas no orifício genital da fêmea durante a cópula. Então, como eu falei, a fecundação é interna, isto é, no interior do corpo da fêmea. Vejam aqui ao lado, então, o desenho de uma lombriga fêmea, um pouco maior do que a lombriga macho, e ela pode chegar a uns 30 centímetros ou mais. E ele, né, o macho, um pouco menor, com uns 20 centímetros mais ou menos. O ovo do Ascaris, que é bem característico, sendo de fácil visualização e identificação quando de um exame de fezes, por apresentar essa coloração marrom e esse aspecto parecido com uma noz. Nós vamos ver hoje algumas verminoses mais comuns causadas por nemateumintos. A ascaridíase, que é causada pelo Ascaris lumbricoides, as comumente chamadas de lombrigas ou bichas, a ancilostomíase ou ancilostomose, causada pelo Ancylostoma duodenale e também pelo Necator americanus, e a filariose causada pela Wuchereria bancroft. Atenção que o som CH é som de K e não de X, tá? A ascaridíase, como eu falei, é causada pelo Ascaris lumbricoides e é uma parasitose em que somente um hospedeiro se envolve, no caso, o hospedeiro definitivo é o homem. A contaminação se dá pela ingestão de ovos, seja na água ou em alimentos contaminados, e os sintomas são tosse, falta de ar, expectoração, fraqueza e também desnutrição, podendo chegar à obstrução intestinal, que pode ser realmente bem grave e também pode interferir no crescimento das crianças. É a infecção por nematóide mais comum, aparecendo em cerca de 807 milhões a 1,2 bilhão de pessoas no mundo todo, contribuindo para a desnutrição em áreas com mais condições sanitárias. Cerca de 60 mil pessoas morrem todos os anos de ascaridíase. Destas, cerca de 2 mil pessoas, em sua maioria criança, morrem porque os vermes bloqueiam o intestino ou os ductos biliares, os ductos que ligam o fígado e a vesícula biliar ao intestino. A infecção é bem comum em áreas tropicais ou subtropicais com más condições sanitárias. Nos Estados Unidos, a ascaridíase ocorre principalmente em refugiados, imigrantes e em pessoas que viajam para áreas em que as condições sanitárias são precárias ou que viveram nessa região. Mais comum em áreas rurais e em periferias urbanas, e a maior parte, cerca de 80% dos infectados, se reinfectam em menos de um ano após o tratamento, porque eles continuam vivendo nas mesmas condições anteriores e assim se expõem novamente ao perigo do contágio. Bem, agora nós vamos assistir a um vídeo que alguns
vão adorar, como eu, mas outros não vão conseguir assistir até o fim. Trata-se de uma cirurgia no intestino de uma pessoa que está com uma super infestação. Notem a quantidade de vermes que acabou causando uma interrupção no trato intestinal dessa pessoa. Não sei dizer se essa pessoa estava viva durante a cirurgia, né? Ou se este é um filme de autópsia médica. Até desconfio que seja. Se vocês não têm estômago para assisti-lo, tudo bem. Como eu disse na outra aula, será uma pena, mas por favor, não diga que eu não avisei. Cenas fortes a seguir. Preparem-se. Então, está sendo feita uma cirurgia para desobstruir o intestino. Esse aqui é o intestino de uma pessoa e podem acreditar, aqui estão milhares de vermes saindo do intestino da pessoa. Eu acredito, pelo vídeo, né, pela a gravidade do vídeo, que isso é uma autópsia, mas não sei dizer. Veja então o diâmetro que está esse intestino para caber todos esses vermes. Certamente esse é um caso de reinfestação. Olha o diâmetro do intestino. Inacreditável isso. Simplesmente inacreditável. Os vermes estão mortos. Certamente essa pessoa tomou doses bem grandes de remédios, né, para matar os vermes, mas teve que fazer essa cirurgia. Como eu falei, eu não sei dizer se isso é uma autópsia. O vídeo não tem som, então a gente não pode saber. Vamos ver de novo para vocês verem os detalhes. É simplesmente inacreditável. O intestino praticamente só tinha ascaris. E não para de sair. Isso pode ter causado, sem dúvida, a morte dessa pessoa. Incrível, né? Então vamos entender o ciclo evolutivo da ascaridíase. Vamos começar pelo indivíduo parasitado, que tem vermes adultos, machos e fêmeas, vivendo no seu intestino. Os espermatozoides depositados pelo macho na vagina da fêmea se deslocam por movimentos ameboides até os ovidutos, onde fecundam os óvulos. Logo após essa fecundação, cada ovo desenvolve uma casca rígida, que é aquela que eu falei com o aspecto de uma noz. Aí o ovo é eliminado pelo poro genital feminino. Uma fêmea pode botar mais de 200 mil ovinhos que saem com as fezes todo dia. Os ovos podem então contaminar lagos, rios e depósitos de água potável. Verduras,
Frutas e legumes regados com essa água também são contaminados e podem ser ingeridos por um hospedeiro, que também pode ser um porco ou uma pessoa. No tubo digestório do hospedeiro, a casca do ovo é digerida e dele sai uma larvinha com mais ou menos 0,2 milímetros de comprimento. Apesar dela já estar no ambiente que viverão como vermes adultos, isso é, no intestino, as larvas ainda precisam fazer uma longa jornada pelo corpo do hospedeiro até conseguir se instalar definitivamente no intestino e ali viverem por anos, copulando e produzindo ovos. Bem, essa nova migração, as larvas perfuram a parede intestinal e entram na corrente sanguínea. E por que elas fazem isso? Porque elas ainda não têm aquela cutícula protetora que eu falei no início da aula, e elas morreriam com o ataque dos ácidos do aparelho digestório se fizessem isso. Então elas têm que migrar, passear, vamos dizer assim, pelo corpo. Enquanto isso, ela está crescendo até chegar a um verme adulto que vai viver no intestino. Então, depois de alguns dias, as jovens lubriguinhas, já com 3 milímetros, atingem os pulmões, onde perfuram os alvéolos pulmonares e sobem pela traqueia. E isso provoca tosse, faz com que as larvas acabam sendo lançadas na faringe. Então, elas são engolidas. E dessa forma, os vermes retornam ao intestino, onde se estabelecem definitivamente e crescem, atingindo a maturidade sexual. As pessoas podem engolir ovos em alimentos que entraram em contato com o solo contaminado por fezes humanas contendo os ovos. A infecção também pode ocorrer quando as pessoas levam as mãos ou dedos contaminados à boca. Os ovos de áscaris são muito resistentes e podem sobreviver na terra durante anos. O período de incubação entre a ingestão do ovo e a chegada do parasita adulto ao intestino dura cerca de 2 meses. E nesse período as larvas passam por vários estágios aeróbicos e estágios anaeróbicos, e também por vários órgãos como o coração e o fígado. Como o doente que vive em áreas endêmicas tem larvas em vários estágios, porque ele se reinfesta várias vezes, pode acontecer de algumas larvas, ao invés de retornarem ao estômago quando são deglutidas durante o acesso de tosse, por exemplo, elas podem sair pela boca ou pelo nariz. Sim, isso acontece quando em casos de grandes infestações. Imagino que é uma situação muito desgastante e agonizante psicologicamente, né? Principalmente para crianças. Com esse caminhar, vamos dizer assim, das larvas pelo corpo do hospedeiro, vêm os sintomas de tosse, a falta de ar quando elas estão no pulmão, causada pelas larvas. Já os vermes adultos podem causar desnutrição, porque elas estão competindo com o hospedeiro pelo seu alimento. E como vocês comprovaram, uma superinfestação pode levar à obstrução intestinal e até à morte. A profilaxia das verminoses quase sempre envolve educação sanitária, saneamento básico e higiene. Lógico que tudo começa com o tratamento dos doentes, com remédios vermicidas, mas se tem que evitar a reinfestação com hábitos de lavar bem as verduras, os legumes e as frutas, mas que não seja com água contaminada, né? Filtrar ou ferver a água que vai se beber, lavar as mãos depois de ir ao banheiro e antes das refeições, e sempre procurar um médico quando aparecerem os sintomas suspeitos. Eu tive um professor médico que dizia que sempre que voltamos de férias, deveríamos tomar um vermífugo. Isso no caso de irmos para cidades pequenas, né? Cidades litorâneas, que recebem um grande número de turistas nas férias, porque certamente o sistema de tratamento dessas áreas não é preparado para receber tantas pessoas assim. E aí nós podemos voltar das férias com uma lembrancinha bem desagradável. Mas o melhor mesmo é procurar um médico e fazer um exame de fezes
onde o técnico de laboratório vai procurar ovos de diversos parasitas periodicamente. Lembre-se, toda doença é de mais fácil cura quando se descobre bem no início. Vamos agora ver a segunda doença causada por nematelminto, é a ancilostomose ou ancilostomíase. O agente etiológico, isso é, o causador, é o Ancylostoma duodenale e também outra espécie que é bem parecida e causa os mesmos sintomas, o Necator americanus. O hospedeiro definitivo é o homem e a transmissão é diferente da Ascaris. A larva penetra pela pele do hospedeiro. Causa tosse, falta de ar, dor abdominal, náuseas, desnutrição e anemia. E sabe por quê? Porque esses vermes, apesar de pequenininhos, são hematófagos. Sim, eles se alimentam do nosso sangue, perfurando as paredes do nosso intestino. Vamos entender como se dá essa contaminação vendo o ciclo evolutivo da doença. Os vermes, quando adultos, medem 1 centímetro aproximadamente. Apesar de sua forma de penetração, como eu disse, ser bem diferente da forma de penetração do Ascaris, seu ciclo de vida é semelhante. As formas adultas vivem no intestino delgado do doente, onde fêmeas e machos copulam. Os ovos são eliminados com as fezes da pessoa e, se atingirem o solo, eclodem e liberam pequenas larvas. Aí, as larvas vivem certo tempo no solo, alimentando-se de bactérias, até se tornarem capazes de penetrar ativamente através da pele do hospedeiro. Pessoas que andam descalças, trabalhadores rurais e crianças que brincam com terra se contaminam facilmente. Aí, as larvas atravessam a pele e caem na circulação sanguínea, por meio da qual chegam aos pulmões, perfuram os alvéolos pulmonares e sobem pela traqueia. Daí passam para a faringe, a pessoa tosse e acaba engolindo as larvas que chegam finalmente ao intestino, onde se estabelecem definitivamente e atingem a maturidade sexual, fechando o ciclo. Os vermes adultos liberam ovos e podem contaminar novamente o solo. Como eu falei, o ancilóstoma se alimenta de sangue porque causa lesões na parede intestinal, provocando hemorragias. Com a perda de sangue, a pessoa fica anêmica e, por isso, fraca e desanimada, com a pele amarelada. Daí vem o nome vulgar da doença, amarelão. Quem já leu Monteiro Lobato se lembra do personagem Jeca Tatu. Ele era considerado preguiçoso, mas coitado. Ele era doente, não vagabundo. Ele estava anêmico e sem energia para trabalhar, porque era o hospedeiro do ancilóstoma. Esse personagem famoso retrata o trabalhador rural que muitas vezes vai para o campo sem calçado e se contamina e também possibilita que outros se contaminem. A profilaxia da ancilostomíase também começa com o tratamento do doente, porque para que ele pare de disseminar o verme. Mas é importantíssimo também a educação sanitária, o saneamento básico e o uso de calçados, principalmente no campo. Hoje já existem medicamentos bem eficientes e essa parasitose, assim como a ascaridíase, tem cura. O importante é conscientizar as pessoas para que não ocorra a reinfestação. Normalmente o médico indica começa o tratamento com suplementos de ferro, com o objetivo de tratar a anemia e depois inicia o tratamento com os antiparasitários. É importante que o médico seja consultado assim que forem verificados sinais e sintomas de ancilostomíase, porque assim é possível fazer o diagnóstico e iniciar logo o tratamento adequado, evitando a progressão da doença e o surgimento de alguma complicação. Outra doença causada por um nematelminto é a filariose. O agente etiológico é a Wuchereria bancroft e, neste caso, temos um hospedeiro intermediário, que terá as larvas, que é o mosquito do gênero Culex. O hospedeiro definitivo será o homem e a transmissão se dá pela picada da fêmea hematófaga, que transmitirá as larvas ao homem. Como os vermes vivem nos vasos linfáticos, isso é, nos vasos que
por onde corre a linfa, isso vai causar obstrução e essa deformação terrível virá com o tempo. Vamos assistir a esses vídeos e novamente eu aviso a quem não se sente à vontade com esse tipo de figura para não assistir. Nesse primeiro vídeo, vemos então que os vermes causaram entupimento e deformação em um dos membros inferiores da pessoa, o que só pode ser resolvido, infelizmente, com cirurgia, isso é, com amputação do membro. De novo. Uma deformação horrorosa. Por isso, essa doença tem um nome vulgar de elefantíase. No outro vídeo, por incrível que pareça, a verminose se instalou na bolsa escrotal deste homem, causando essa condição terrível e deformante para o resto da vida. Pode até parecer brincadeira, mas vejam que certamente é uma pessoa que vive em condições de pobreza e sem condições de atendimento médico, né? Vamos ver. Muito triste e inacreditável. Então, os vermes se instalaram na bolsa escrotal desse rapaz. Aposto que vocês nunca tinham visto uma cena tão chocante. Vamos ver de novo. Todos os anos, quando eu passo esse vídeo para os alunos, as manifestações são de assombro. Depois de tantos anos, nem eu consigo assistir com naturalidade. É uma coisa assustadora. Realmente inacreditável. A filariose ou filaríase é endêmica em certas regiões da Ásia, da África, da China e é encontrada isoladamente nas Américas. A Organização Mundial de Saúde estima que mais de 100 milhões de pessoas são portadoras de filárias. Os vermes adultos acasalam-se no interior dos vasos linfáticos, que, como eu falei, é composta por uma rede paralela de vasos por onde circula a linfa. A fêmea retém os ovos em seu corpo até a eclosão das larvas, quase microscópicas, as chamadas microfilárias. Aí as larvas são liberadas na circulação e durante a noite elas migram para os capilares sanguíneos da pele, de onde são sugadas e juntamente com o sangue por mosquitos que são hematófagos. As microfilárias, agora no aparelho digestório do mosquito, acabam por se instalar na musculatura torácica do inseto, aonde evoluem para o estágio larval infectante. Aí, ao picar uma pessoa, os mosquitos infestados injetam as larvas juntamente com a sua saliva anticoagulante, e aí a pessoa já está contaminada. A adaptação do verme à vida parasitária é espetacular. Durante o dia, as microfilárias vivem nos vasos linfáticos e vasos sanguíneos mais internos do corpo da pessoa.
E à noite eles migram para os vasos sanguíneos da pele, onde tem grande chance de infestar o hospedeiro intermediário, que são os mosquitos que têm hábitos noturnos. Na primeira fase da infestação, o sistema imunitário da pessoa responde, provocando o aparecimento de alergias, febres e inchaço dos linfonodos, que são verdadeiras, vamos dizer assim, filtros por onde passa a linfa. Nos estágios avançados, causam a obstrução dos vasos e essas terríveis deformações que também podem acontecer nas mamas femininas. A prevenção consiste em combater o mosquito, evitando criadouros, como água parada, em pneus, garrafas, lixo e caixas d'água abertas, e também o uso de telas, mosquiteiros e repelentes. Porém, como vocês viram no vídeo, não é uma doença que afeta pessoas com condições de terem acesso a um sistema de saúde eficiente, nem de terem posses suficientes para se prevenir, como é necessário, e muito menos de tratamento como drenagem linfática e fisioterapia. Os sintomas podem demorar a aparecer até 12 meses, e dessa forma é comum que a pessoa infectada permaneça nesses meses nessa situação assintomática, havendo o surgimento de sinais e sintomas quando já há um grande número de parasitas circulando. E as áreas afetadas também ficam mais suscetíveis ao ataque de bactérias e fungos, o que piora ainda mais o quadro. Uma realidade realmente muito triste. Outras 3 doenças causadas por nemateumintos são a oncocercose, também conhecida como cegueira dos rios, que é causada pela Onchocerca valvulus, e transmitida também pela picada do mosquito, e é mais comum em pessoas que vivem em vilarejos africanos remotos. A transmissão se dá, como eu disse, pela picada do mosquito, nesse caso borrachudo do gênero Simulium, que está infectado com as larvas. Depois de mais ou menos um ano, os vermes se transformam em adultos e passam a produzir um número muito grande de microfilárias, as quais se disseminam por todo o corpo, causando intensa coceira e erupções cutâneas, e o mais grave, cegueira. Para se evitar a oncocercose, deve-se evitar exposição ao inseto vetor. Áreas endêmicas no Brasil está restrita às terras indígenas Yanomami no norte do Brasil, nos estados do Amazonas e Roraima e na fronteira com a Venezuela. Outra doença é o vulgarmente chamado de bicho geográfico ou larva migrans, causado pelo Ancylostoma brasiliensis, que normalmente parasitam cães e gatos. E essas larvas penetram pela nossa pele, não conseguem chegar aos vasos sanguíneos como os seus, vamos dizer, primos, os Ancylostomos duodenale, e ficam presas nas camadas da pele, fazendo verdadeiros passeios dérmicos. Causam coceira e formam desenhos subcutâneos. As larvas migrans são comuns em locais com muitos animais abandonados e também em praias e tanques de areia, como parquinhos de crianças. Uma forma de evitar a doença é andar sempre calçado e não sentar ou trabalhar nesses locais sem proteção. E por último, vamos falar da oxiurose, causada pelo Oxiurus, o Enterobilus vermicularis. A pessoa se contamina ingerindo ovos do verme na água em alimentos contaminados. Ao contrário de outros vermes, esses pequeninos vermes vivem no intestino grosso e as fêmeas fecundadas saem à noite pela região anal do hospedeiro, onde colocam seus ovos, morrendo em seguida. A irritação e coceira no local causados por essa migração levam a pessoa a coçar o local contaminado e assim contaminam as unhas com seus ovos. Assim, ela se recontamina facilmente ao levar a mão à boca. Calcula-se que mais de 400 milhões de pessoas no mundo sejam portadores dessa doença e que é mais comum em crianças, principalmente crianças de creche, que dividem os brinquedos e também as chupetas, e muitos botam as mãos dos outros, amiguinhos, na boca. A criança fica irritada e não dorme direito. Para a prevenção, deve-se ter saneamento básico, higiene e lavar bem os alimentos. É particularmente mais delicado em meninas, porque a região do períneo é muito pequena e o verme pode penetrar na vagina da menininha.
Então, quem tem criança em casa sempre deve examinar a região das criancinhas na última troca de fraldas. E se virem vermezinhos mais ou menos 1 centímetro, logo procurarem um médico. Como vocês perceberam, quase todas as parasitoses têm a solução educação sanitária, né? Mas não basta que nós tenhamos saneamento básico, é importante que todos tenham. Vocês já pensaram que apesar de nós morarmos bem, muitas das pessoas que nos servem, como empregados domésticos, cozinheiros, garçons, por exemplo, podem não ter o mesmo conforto? Uma pessoa doente pode contaminar várias, inclusive você e eu. Essas são doenças a qual estamos mais ou menos sujeitos e então devemos fazer sempre a nossa parte, na medida do possível, passar esses conhecimentos para os outros. Nesses casos, a informação é uma arma maravilhosa que pode evitar muitos problemas e até a morte. Bem, alunos, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.